1 A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eis que estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E disse-lhes Pedro, e arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. 2 Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. 3 O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. 4 A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. 5 O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. 6 A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. 7 Há alguns que se fazem de ricos, e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. 8 O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. 9 A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. 10 Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. 11 A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho aumentará. 12 A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. 13 O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. 14 A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. 15 O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. 16 Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. 17 O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. 18 Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. 19 O desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. 20 O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. 21 O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. 22 O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. 23 Ó pobre, do suco da terra, tira mantimento em abundância, mas aos que se consomem por falta de juízo. 24 Ó que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo castiga. 25 Ó justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. 2 Ó que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. 3 Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. 4 Não havendo bois o estábulo fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheita. 5 A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. 6 O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma, para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. 7 Desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. 8 A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. 9 Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos a benevolência. 10 O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. 11 A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá.
12 Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. 13 Até no riso o coração sente dor e o fim da alegria é tristeza. 14 O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. 15 O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. 16 O sábio teme, e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza, e dá-se por seguro. 17 O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. 18 Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. 19 Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. 20 O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. 21 O que despreza ao seu próximo peça, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. 22 Porventura não erram os que praticam o mal? Mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. 23 Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. 24 A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia. 25 A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. 26 No temor do Senhor há firme confiança e ele será um refúgio para seus filhos. 27 O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. 28 Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. 29 O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. 30 O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. 31 O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra. 32 Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. 33 No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. 34 A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. 35 O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. 2 A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. 3 Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. 4 A língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. 5 O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. 6 Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio a perturbação. 7 Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. 8 O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. 9 O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. 10 Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. 11 O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. 12 O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. 13 O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. 14 O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. 15 Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. 16 Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. 17 Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado, e com ele o ódio. 18 O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. 19 O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. 20 O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. 21 A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. 22 Quando não há conselhos os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros eles se firmam. 23 Ó homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. 24 Para o entendido, o
O caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. 25 Ó Senhor, desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. 26 Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. 27 Ó que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. 28 Ó coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. 29 O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. 30 A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. 31 Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. 32 Ó que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. 33 O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. 2 Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. 3 Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. 4 Ó Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça, do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. 10 Nos lábios do rei se acha a sentença divina, a sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor, obra sua são os pesos da bolsa. A abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. 13 Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serodia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca, e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma, e saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo, e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios pratica o mal. Coroa de honra são as cãs, quando elas estão no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. É melhor um bocado seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença. 2 Ó servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar, e repartirá a herança entre os irmãos. 3 Ó crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. 4 Ó ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. 5 Ó que escarnece do pobre insulta ao seu Criador, o que se alegra da calamidade não ficará impune. 6 A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. 7 Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe,
lábio mentiroso. 8 O presente é, aos olhos dos que o recebem, como pedra preciosa, para onde quer que se volte servirá de proveito. 9 Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. 10 A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. 11 Na verdade o rebelde não busca senão o mal, afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. 12 Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estultícia. 13 Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. 14 Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido afasta-te da questão. 15 O que justifica o ímpio, e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. 16 De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? 17 Em todo o tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. 18 O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. 19 O que ama a transgressão ama a contenda, o que exalta a sua porta busca a ruína. 20 O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. 21 O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. 22 O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. 23 O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. 24 No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. 25 O filho insensato é tristeza para seu pai, e amargura para aquela que o deu à luz. 26 Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade. 27 O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. 28 Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. 2 O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. 3 Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. 4 Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. 5 Não é bom favorecer o ímpio, e com isso, fazer o justo perder a questão. 6 Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. 7 A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. 8 As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. 9 O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. 10 Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo, e estará em alto refúgio. 11 Os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma muralha na sua imaginação. 12 O coração do homem se exalta antes de ser abatido e diante da honra vai a humildade. 13 O que responde antes de ouvir comete estultícia que é para a vergonha sua. 14 O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? 15 O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. 16 Com presentes o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. 17 O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. 18 A sorte faz cessar os pleitos, e faz separação entre os poderosos. 19 O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. 20 Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. 21 A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. 22 Aquele que encontra uma esposa, acha o bem, e alcança a benevolência do Senhor. 23 O pobre fala com roubos, mas o rico responde com dureza. 24 O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas a um amigo mais chegado do que um irmão. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. 2 Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peça aquele que se apressa com seus pés.
3. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. 4. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. 5. A falsa testemunha não ficará impune e o que respira mentiras não escapará. 6. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. 7. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, que não servem de nada. 8. O que adquire entendimento ama a sua alma, o que cultiva a inteligência achará o bem. 9. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. 10. Ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. 11. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua passar por cima da transgressão. 12. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. 13. O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo às contendas da mulher. 14. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. 16. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. 19. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares ainda terás de tornar a fazê-lo. 20. Ouve o conselho, e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. 22. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. 23. O temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. 24. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio, e não tem disposição nem de torná-la à sua boca. 25. Açoita o escarnecedor, e o simples tomará aviso, repreende ao entendido, e aprenderá conhecimento. 26. O que aflige o seu pai, ou manda embora sua mãe, é filho que traz vergonha e desonra. 27. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. 28. O ímpio escarnece do juízo, e a boca dos perversos devora a iniquidade. 29. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. 2. Como o rugido do leão é o terror do rei, o que o provoca a ir à peça contra a sua própria alma. 3. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. 4. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. 5. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. 6. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o homem fidedigno quem o achará? 7. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. 8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. 9. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? 10. 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. 12. O ouvido que ouve, e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. 13. Não ames o sono, para que não empobreças, abre os teus olhos, e te fartarás de pão. 14. Nada vale, dirá o comprador, mas, indo-se, então se gabará. 15. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. 16. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. 17. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. 18. Cada pensamento se confirma com conselho e com bons conselhos se faz a guerra.
19 O que anda tagarelando revela o segredo, não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. 20 O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. 21 A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. 22 Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. 23 Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. 24 Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, entenderá o homem o seu caminho? 25 Laço é para o homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de feitos os votos. 26 Ó Rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. 27 Ó Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. 28 Benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. 29 A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. 30 Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. 2 Como o rugido do leão é o terror do rei, o que o provoca a ir à peça contra a sua própria alma. 3 Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. 4 Ó preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. 5 Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. 6 A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o homem fidedigno quem o achará? 7 Ó justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. 8 Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. 9 Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? 10 Dois pesos diferentes e duas espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. 11 Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. 12 O ouvido que ouve, e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. 13 Não ames o sono, para que não empobreças, abre os teus olhos, e te fartarás de pão. 14 Nada vale, dirá o comprador, mas, indo-se, então se gabará. 15 Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. 16 Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. 17 Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. 18 Cada pensamento se confirma com conselho e com bons conselhos se faz a guerra. 19 O que anda tagarelando revela o segredo, não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. 20 O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. 21 A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. 22 Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. 23 Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. 24 Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, entenderá o homem o seu caminho? 25 Laço é para o homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de feitos os votos. 26 Ó Rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. 27 Ó Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. 28 Benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. 29 A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. 30 Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. 2 Ó rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. 3 Ó prudente prevê o mal, esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. 4 Ó galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. 5 Espinhos e laços é no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retirar-se para longe dele.
6 Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. 7 O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. 8 O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. 9 O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. 10 Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e acabará a questão e a vergonha. 11 O que ama a pureza de coração, e é amável de lábios, será amigo do rei. 12 Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. 13 Diz o preguiçoso, que um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. 14 Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. 15 A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. 16 O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. 17 Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. 18 Porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios. 19 Para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje, a ti mesmo. 20 Porventura não te escrevi excelentes coisas, acerca de todo conselho e conhecimento. 21 Para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem. 22 Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. 23 Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam ele lhes tirará a vida. 24 Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. 25 Para que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço para a tua alma. 26 Não estejas entre os que se comprometem, e entre os que ficam por fiadores de dívidas. 27 Pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti. 28 Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. 29 Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior.